E estamos começando mais um Vivendo no Ártico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu estou aqui com o meu sócio e co-host, Matheus Araújo. E aí, Matheus, o que vamos ter aqui hoje? Tiago, hoje nós vamos falar com a consultora de alimentos e também é fundadora da primeira pós-graduação em consultoria de alimentos no Brasil. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre a forma de trabalho dela e como ela vem agregando nesse segmento gastronômico. Perfeito. Mas antes de apresentar a convidada de hoje, queria falar com você que ainda não está inscrito no nosso canal. Clique aí no botão, se inscreve, clica no joinha, para cada vez mais a gente conseguir alcançar mais pessoas aqui no nosso estado, aqui em Natal. Né? Toda semana a gente traz uma pessoa, um convidado, para falar sobre marketing, empreendedorismo e inovação que ele está gerando ali na sua área. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Camila Moreira. Olá, Tiago. Olá, Matheus. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Perfeito. E Camila, como foi que você caiu nesse mundo, né, de consultoria, de fato, para negócios, né, locais aqui e pelo Brasil também, e hoje está educando, né, mais profissionais a seguirem nessa área também? Isso. A minha história, assim, com a consultoria é meio complexa. Acho que é até meio divertida. Na verdade, eu sou dessa área de alimentos não de formação, mas de ter contato desde a minha infância. Quando eu era criança, minha mãe... a gente era de uma origem bem humilde, e aí a minha mãe, ela, inventou de fazer quentinhas em casa para vender e sustentar a família. E aí, nessa brincadeira, ela acabou tendo uns clientes lá do bairro de quentinha e eu virei meio que garçonete lá do negócio dela. Então, eu ajudava nas preparações, fazer o pré-preparo, cortar batata e tudo mais, e trabalhar com a limpeza, essas coisas. Aí, isso eu tinha, acho que uns 12, 14 anos, eu dizia, meu Deus, nunca que eu quero trabalhar com isso na minha vida. Eu quero ser nutricionista, porque eu gostava muito da nutrição já desde sempre. Gostava de ler rótulos de alimentos, mas eu quero trabalhar com a área clínica, quero ser nutricionista de hospital. E aí eu fiz faculdade de nutrição aqui na Universidade Federal, né? E na época que eu estava na faculdade, eu tive acesso a muitos locais, a muitos estágios hospitalares, assim, estágios extras. E quando eu entrei nesses estágios de hospital, eu meio que fui me frustrando. Eu disse, nossa, eu não sei se era exatamente isso que eu queria e tal. Eu gostava muito, eu tive a oportunidade de estar nos melhores hospitais, mas eu meio que não me encantei tanto pela área. E eu sempre gostei muito de estudar, então eu meio que decidi seguir a carreira acadêmica. Aí eu estudei muito, fiz concurso e tudo mais. E comecei a dar aula muito novinha. Eu me formei e passei no concurso para professora. Então, eu tinha, 21, 22 anos e estava lá na sala de aula. Aí, eu sentia muita insegurança às vezes, porque eu dizia, gente, eu vou dar aula para os alunos que têm quase minha idade. E falta eu dizer assim, eu já fiz isso em tal local, né? Aí, na época, tinha um tio meu que tinha um motel, com M. Aí eu disse, tio, você não está precisando aí de um nutricionista para poder organizar a sua cozinha, fazer os processos e tudo mais? Ele, tô até precisando. A vigilância veio aqui, tem algumas coisas para fazer. Eu, pronto, deixa eu fazer uma consultoria para você. Aí ele, pode vir. Aí eu chamei um amigo meu, na época a gente ia junto para um motel. Me acabava de rir. Meu Deus, eu estudei tanto. Lá estou eu entrando no motel. A gente fez todos os processos produtivos de lá da cozinha, organizou tudo. E quando terminou, eu me encantei por aquele modelo de trabalho. Eu disse, gente, que incrível, eu quero fazer isso em outros locais, porque realmente a gente sentiu uma transformação muito grande. Aí eu dava aula e usava muito minhas experiências da consultoria para os alunos, né? E isso foi crescendo de uma forma que a consultoria foi tomando uma proporção tão grande que eu tive que tomar uma escolha ali entre ser consultora e trabalhar dando aulas. Mas eu digo que a gente meio que reformulou o modo de trabalho do nutricionista nessa área de produção de alimentos. Não eu sozinha, né? Lógico que tive várias inspirações, mas é um trabalho muito mais dinâmico, muito mais gerencial, que até então não se tinha tanto antigamente. Qual o papel, de fato, do nutricionista quando você entra no restaurante para fazer esse trabalho lá, seja como consultoria ou como de forma fixa, né? Qual é o papel do nutricionista nos bastidores? É montar o cardápio? Que processos são esses que ele organiza lá dentro do restaurante? Então, hoje nós temos uma infinidade de demandas. Eu digo que nós atuamos desde a hora que o restaurante vai ser projetado na planta, por exemplo. Eu vou construir o restaurante do zero e vou chamar um arquiteto para projetar esse restaurante.
o nutricionista já começa trabalhando aí para desenhar junto com o arquiteto uma planta que tem um fluxo de entrada e saída de matéria-prima, né? Entrada de matéria-prima e saída de alimentos, sem cruzamento, sem risco de contaminação, pensando em quantos passos cada colaborador vai dar dentro para, tipo, não aumentar a carga de trabalho do colaborador por não ter tido um fluxo bem estruturado, não ter cruzamento de alimentos crus com alimentos cozidos numa mesma área. Enfim, tem essa parte. E aí, depois que essa produção tá construída, nós fazemos o treinamento dessa equipe para garantir que a equipe ela vai operar seguindo os procedimentos adequados, a documentação que a vigilância sanitária pede. Nós também criamos processos novos, ou processos que são obrigatórios, como controle de temperatura dos produtos, procedimentos de higienização, como é que eu vou lavar essa bancada para que não tenha bactérias aqui nessa bancada, como é que eu vou utilizar um multiprocessador para que, quando utiliza aquele multiprocessador, não deixe resto de comida e uma bactéria não contamine a comida que vai ser feita amanhã. Até a padronização dos alimentos. Por exemplo, vou fazer um hambúrguer. E o hambúrguer que eu fiz hoje tem que ser igual ao hambúrguer de amanhã. Então, existe um processo de padronização para o gosto desse alimento, o tempero, ele sair exatamente igual, independente do colaborador que faça. E o nutricionista ele também atua desenvolvendo ferramentas para isso. Às vezes, a gente também desenvolve cardápio, né, junto com... tanto em parcerias com chefes de cozinha ou, por exemplo, quando são cardápios mais dietéticos, de hospital, de clínica, já é o nutricionista que desenvolve sozinho. E, nossa, tem mais de 20 atividades aí que dá para desenvolver no restaurante. Até a viabilidade econômica para dizer, olha, esse produto está valendo a pena vender, não está, engenharia de cardápio e tudo mais. Eu acredito que, estou supondo aqui, né? Mas quando você traz essas soluções para o seu cliente, ele diz, maravilha, ela vai resolver minha vida. Mas quando você vai para a equipe, para o colaborador, você vai dizer, você vai ter que botar esse alimento nessa temperatura. Ele já deve pensar, caramba, ela vem infernizar a minha vida. Como é que você lida com essa dualidade, né? Da resolução, mas também de um confronto ali, não diria um confronto, né? Mas de uma primeira objeção para que esses processos sejam implementados e seguidos pela equipe. Eu acho que é a parte mais desafiadora para quem trabalha com serviços de alimentação. Eu trabalho com a equipe, porque, assim, imagino que se tem 10 colaboradores, foram 10 pessoas que vieram de 10 culturas totalmente diferentes e tem que trabalhar de uma forma extremamente padronizada dentro daquele estabelecimento. E a alimentação, ela é muito cultural, né? A sua forma de fazer ovo cozido, ela é aquela forma que você aprendeu na infância, e às vezes você quer replicar isso, mas de repente não é a melhor forma para se executar no nível profissional. Então, realmente existe muita resistência, mas a gente usa muito até princípios da PNL com a equipe para garantir que essa equipe ela vai se vincular a esse trabalho, que vai diminuir a resistência e principalmente que ela vai verificar que vai melhorar as condições de trabalho dela. Eu sempre digo para os colaboradores, olha, nossa função aqui é fazer o trabalho de vocês ser melhor, ser mais otimizado, ter menos retrabalho. E aí, aos poucos, eles vão se vinculando. Hoje em dia, não existe mais aquela nutricionista tipo, que antigamente era a megera, chata, né? Pelo contrário, a gente trabalha com muito respeito à equipe, aos colaboradores, inclusive adaptando os processos às condições mesmo de cada um deles. Tem gente que tem uma condição cognitiva mais avançada, tem gente que tem mais limitações, e aí a gente vai alinhando isso em relação a cada colaborador. E o resultado tem sido legal. Depois de muitos anos de aprendizado também, não foi sempre assim, né? No início já teve casos de colaborador pedir demissão, porque disse que uma mulher não ia mandar nele dentro da cozinha, mas com o tempo a gente foi entendendo os processos de comunicação e como engajar, de fato, essas equipes lá dentro. E em relação a... Você falou padronização do sabor, né? Do gosto. Eu acredito que os ouvintes aqui também já passaram por isso em alguns locais. E às vezes a porção é a mesma, mas o sabor não é. E aí onde é que essa cozinha, esse estabelecimento, ele tá errando, né? Quando isso acontece? Então, principalmente hoje, no delivery também. No delivery. É porque, por exemplo, se você pedir batata frita no delivery... Não, a batata é normal. Se não for uma embalagem excelente... E mesmo sendo a mais tecnológica das embalagens, ainda não chega com crocância, que acabou de sair, né, na produção. Mas... Inclusive, Victor do Dedil desenvolveu a primeira embalagem Natal RN.
Foi. Aí hoje em dia replicou. Replicar. Mas ele trouxe para Natal umas primeiras embalagens mais tecnológicas além. Sim, é aquelas que é com uma laminação dentro de... E uns furinhos. E os furinhos, sei qual é. Na FISPAL estavam falando sobre essa embalagem também. Legal, inovações. A gente gosta muito de inovações. Então, esqueci qual a parte que a gente estava falando. Sim, da padronização. Hoje em dia existe uma ferramenta que nós usamos, que já é uma ferramenta até meio que antiga, mas é muito utilizada, chamada ficha técnica. O que é que a ficha técnica diz? Ela diz quanto de cada ingrediente, de sal, de pimenta, de alho, de açúcar, vai naquela preparação. E a ideia é que o colaborador ele pegue as medidas caseiras ou pese aquelas quantidades de ingrediente toda vez que for replicar essa receita. Em alguns locais já existe um pré-preparo, que a pessoa já deixa tudo porcionado, tipo, a receita do bolo é essa aqui, aí entrega uma caixa com todas as porções já pesadas e a pessoa só vai misturar e finalizar a receita. Em outros, quando não se existe essa organização, fica muito a critério do colaborador, né? Eu vou fazer a massa da pizza hoje. Aí vai fazer a mesma massa de pizza de ontem, mas hoje ele está de mau humor, esqueceu de botar pimenta, esqueceu de fazer alguma coisa ali. E aí, realmente, tem essa alteração do peso. Então, quando a gente consegue fazer essa etapa de pré-preparo antes, de deixar tudo porcionado e o colaborador só finalizar, ajuda muito para padronizar esse processo. Totalmente... Entendi. Fica bem profissional e facilita muito. E essas fichas é interessante que elas fiquem bem visíveis, né? Isso, elas ficam bem visíveis. Elas, às vezes, coloca na parede, numa pasta. Tem muito dono de restaurante que ainda tem uma certa resistência a ter ficha técnica porque acha que o colaborador vai copiar a receita e sair distribuindo. Mas eu sempre digo que não. O McDonald's, por exemplo, ele tem etapas tanto de pré-preparo quanto de fichas técnicas já desenvolvidas. E se a pessoa disser, eu tenho uma receita de tal produto, ela não vai conseguir replicar, porque para você montar uma produção é muito mais do que uma receita só, né? Claro Sim. Que todo mundo que está envolvido nesse preparo tem que ter o sigilo. Nós também sempre fazemos contratos de sigilo com os nossos clientes. Se eu tiver 10 pizzarias, eu tenho acesso a 10 receitas de pizza diferentes. Em cada uma delas eu mantenho sigilo. Mas aquele diretor também precisa ter a mente aberta para a inclusão de processos que vai facilitar ali o dia a dia, né? Daquela pizzaria e garantir a padronização. Faz muita diferença. Por isso que no McDonald's as receitas dificilmente mudam, né? Sim. E em outros restaurantes, como restaurantes até grandes, que são referências da nossa cidade, é muito raro você pegar uma receita que esteja diferente de um dia para o outro. Sim, sim. E qual é a maior dificuldade, assim, hoje do cenário do mercado? Ou já mudou bastante? Já é muito bom, não tem muita dificuldade? Não, todo ano tem uma dificuldade diferente, eu acho. Acho que, principalmente nos últimos 4 anos, foi um setor que se movimentou bastante. Evoluiu bastante também em termos de processos. Há 4 anos atrás, antes da pandemia, muitos estabelecimentos não se atentavam para essa questão da segurança dos alimentos, né, para a higiene, para operações de qualidade. E depois da pandemia, a sensação que eu tenho é que os clientes eles passaram a ser mais exigentes. Por exemplo, eu não vou gastar meu dinheiro em qualquer lugar, como gastava antes. Eu preciso ter certeza que aquela cozinha é limpa, que existem processos mínimos aqui de higiene. E isso fez com que, mesmo o pequeno estabelecimento começasse a se movimentar nessa organização. Hoje nós atendemos estabelecimentos gigantes da cidade e de outras cidades, e também estabelecimentos que têm 2 funcionários, 2, 3 funcionários, mas que querem, desde pequenininho, já estar organizado. Então, nesse ponto de vista, acho que foi muito positivo essa transformação do mercado, mas eu acredito que hoje um dos maiores pontos de desafios, além dessa questão de equipes, porque cada vez mais a gente está vendo colaboradores dessa geração nova, né, que está chegando, um pouco mais resistentes a esses processos de trabalho. Então, isso é um desafio, essa questão de equipes. E a questão da inflação. Acho que essa oscilação, às vezes, que dá de tipo, um mês o frango está custando, sei lá, R$30, no outro mês está R$15 o quilo. Para o dono de restaurante é muito desafiador, porque ele não pode simplesmente dobrar o preço do cardápio de um mês para o outro. Então, ele realmente precisa controlar muito bem
os custos e os processos lá dentro do estabelecimento para garantir que ele vai ter sempre as margens dele ali de lucro. Entendi. E, além disso, né, saindo um pouco da cozinha também, você tem vários clientes. E o que é que você vê, assim, dentre eles, assim, o que eles, além do que você atende, que seria também uma dor deles, ou que eles estão pensando. Hoje tem o delivery também muito forte, não sei se eles trabalham muito forte o delivery, e está crescendo essa meio que vertente de ter mais de uma culinária dentro da própria cozinha, para você conseguir ali vender no iFood, em horários diferentes. Isso. Esse talvez seja um mecanismo, né, para poder diminuir ali essas dores de oscilação, de um mês vender muito, outro mês que você está imaginando que vai vender muito, aí vende pouco. O mercado de alimentos, ele oscila muito, mas ao mesmo tempo em que ele oscila, a gente sempre vê uma crescente nas vendas, assim, de ano após outro, existe um aumento de crescimento nos estabelecimentos. Isso não se aplica a todos os estabelecimentos, porque vocês podem dizer, não, mas tal estabelecimento ele estava bombando e fechou, né? A gente também observa que muitos estabelecimentos, infelizmente, fecham por infinitos motivos, mas uma coisa comum, às vezes, é essa falta de organização, de achar que eu estou ganhando bem aqui, vou ganhar bem para sempre. Não preciso me preocupar com um mês que fatura pouco. E a outra demanda que acontece muito em todos os clientes também é a mudança de comportamento da clientela. A clientela de hoje ela é uma clientela um pouco diferente da clientela de 5, 6 anos atrás, curiosamente. Então, isso força um pouco os estabelecimentos a se preocuparem com estratégias de marketing, inovação, como que eu vou me vincular a esse cliente, como que eu vou trazer esse cliente para dentro dos meus processos, assim, para ouvir o cliente, né, o consumidor e trazer as ideias dele para dentro do meu negócio. Então, outro ponto também que a gente observa muito forte é a inserção da tecnologia dentro das cozinhas. As cozinhas elas estão cada vez mais tecnológicas. Os equipamentos estão mais tecnológicos, mais autônomos. Isso, de uma certa forma, é positivo. Mas isso também exige aquele investimento maior, né, inicial. Sim. Então, até mesmo o atendimento, antigamente não se ouvia falar em robô atendendo. E hoje, se você for em qualquer estabelecimento da cidade, é muito fácil encontrar um totem de atendimento, que você chega lá, seleciona o que você quer e aquele pedido já chega na cozinha. Então, essa tendência tem sido cada vez mais forte e mesmo locais pequenos já têm aderido também a esse modelo de negócio. Sim. Agora, teve um amigo nosso que chegou para a gente há um tempo atrás. Ele tem vou dar um exemplo fictício aqui, né? Ele tinha um restaurante, uma hamburgueria, que abria à noite, certo? Ele já tinha toda a operação lá dentro, de estrutura de cozinha, tudo. Era uma marca e rodava apenas à noite, de 6 às 10. E era um bom ponto. E ele queria aproveitar esse bom ponto, pelo fluxo da parte do almoço, e abrir uma operação dentro desse restaurante, da hamburgueria, com a outra marca para ser apenas no horário de almoço. Você acha interessante esse movimento, ter duas marcas num canto só? Já saindo um pouco da área de consultoria de alimentos, mas já entrando na parte de gestão. Como é que você avalia isso? Porque já vi isso em uns 3 cantos agora aqui em Natal. Esses restaurantes que trabalham com delivery à noite, aproveitando a operação para abrir uma marca no horário de almoço também. Mas não, o que eu vi não manteve a qualidade no horário de almoço. É isso que eu ia dizer. Assim, perdeu um cliente. Quando você pensa do ponto de vista de administração, né, de otimização de espaço, vai ser genial essa ideia. Que você vai pegar uma mesma cozinha, vai colocar ela para operar de manhã e de tarde. O funcionário já trabalha 8 horas por dia, então ele realoca ali a jornada de trabalho. Isso. E, ok, operação perfeita. Assim, nível de produtividade perfeito. Mas, na prática, eu já não vejo assim. Pelo contrário, eu acho que é negativo, de certa forma, porque toda cozinha, ela precisa ser o movimento ali
apesar de estar aberto de 6 às 10, precisa ter uma organização prévia para ele abrir de 6 às 10 e funcionar bem de 6 às 10. Então, ele precisa ter processos de higienização, de pré-preparo, de pesagem, de recebimento de mercadoria, de organização desse estoque, dessa mercadoria, que se tiver outra operação funcionando, infelizmente não tem como, vai se chocar, né? Eu não consigo usar a mesma bancada para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, nesse ponto de vista, eu acho que realmente interfere na qualidade, interfere na organização e também interfere no trabalho do colaborador, porque talvez ele não fique tão satisfeito, assim, trabalhando só na hora de abertura e na hora que está fechando, ele vai ser cobrado de algumas coisas que ele não vai conseguir dar conta de fazer, a não ser que tenha outra equipe. E quando se tem outra equipe, pode acontecer de ter problemas de jogar isso aqui foi... Culpa na outra. Uma culpa na outra. Isso aqui tá errado, mas quem fez isso aí foi o pessoal do restaurante do dia, não foi da hamburgueria da noite. Então, eu acho bem, bem complexo, assim. Não vou dizer que é impossível, pode ser que ele encontre uma forma de manter aí esse processo rodando bem, mas acho que é mais fácil dar errado do que dar certo. E que se talvez ele investisse nessa hamburgueria, por exemplo, para delivery, para outros produtos dentro da hamburgueria que tivesse consonância com o cardápio dele, ele faturaria muito mais do que abrindo uma operação diferente durante o dia. Quais exemplos, por exemplo, que ele poderia trabalhar além dessa hamburgueria? Vamos lá, vamos supor que ele venda... Só para deixar bem claro, não é uma hamburgueria. Tá, é só um exemplo. É só um exemplo fictício aqui. Vamos supor que ele venda hambúrguer e batata frita. E aí ele perceba que o público dele, ele primeiro tem que entender quem é esse público, né? Porque se for idoso, se for mais jovem, vai ter um consumo diferente. Mas entendendo o público dele, ele percebeu que existia uma demanda muito forte por cachorro-quente. E aí, como a matéria-prima é próxima, os tipos de pães, as áreas de pré-preparo, as bancadas que eu deixo lá, os produtos expostos em temperatura tal, são próximas, eu consigo montar uma linha de cachorro-quente e uma linha de hambúrguer. Sem chocar, né? Sem chocar no mesmo horário de funcionamento e, de repente, pegar um público novo, que não frequentava a hamburgueria porque não tinha cachorro-quente, mas passa a frequentar. Mesma coisa, vou incluir pastel, vou incluir alguma operação que dê para utilizar a mesma bancada e que aumente o ticket de consumo do produto. Ou a margem de lucro. Porque, às vezes, a pessoa pensa só no volume, né, de venda. Mas a margem de lucro está muito baixa. Já tive vários casos de locais que, tipo, vendia R$200 mil por mês, mais um custo de 210. E aí, quanto mais ele vendesse, mais ele estaria gastando. Só que ele não conseguia ver esse custo no dia a dia, porque na hora que o dinheiro gira, você vê, tem sempre dinheiro na conta, e a conta não fecha, mas não fecha nitidamente, né? É uma coisa que vai estourar lá na frente. E aí, na hora que a gente fez esse diagnóstico, ele viu, realmente constatou isso, ele começou a ficar preocupado e disse, e agora, o que é que eu faço? Não, vamos fazer ajustes aqui. Fizemos ajustes de preço, de cardápio e tudo mais. Ele passou a vender 180, de 210, vendia 180 e o lucro era 20, 30 mil reais. Então, tipo assim, realmente, às vezes, é melhor você fazer ajustes na produção, vender menos e lucrar mais do que o contrário. Mas eu acho que o ponto-chave também, como você disse, é ter cuidado também com o produto que você vai inserir nessa operação. Sempre. Porque acho que pode até gerar uma experiência negativa. Isso. Porque eu, pessoalmente, se eu vejo que um local faz sushi, pizza, pra mim, pode até operacionalmente dar certo, mas pra mim são duas coisas completamente distintas. Não, tem que ser duas marcas bem diferentes. Não, porque rodízio, tem sushi, não, pizza, rodízio. Não, sim, rodízio. Rodízio, delivery eu acredito que seja rodízio talvez... com sushi e pizza. Eu tenho um trauma também, assim, tô sushi fora. e pizza. Na verdade, eu acho que sushi é uma operação muito delicada, do ponto de vista microbiológico mesmo. Envolve muitos processos que, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com sushi, a gente precisa medir o pH do arroz. Porque o arroz do sushi, ele é um arroz ele é acidificado. E no que ele é acidificado, ele fica mais suscetível a determinados tipos de bactérias. Então, a gente tem que ter a medição do pH do arroz. Você acha que a pessoa que está fazendo pizza consegue parar para poder ter uma bancada de medição de pH de arroz diariamente ou a cada 2 horas no dia? Não consegue. Então, é muito delicado mesmo. Para mim, essas especialidades têm que cumprir aí a sua... Se é sushi, é só sushi. Mas tem bar que eu vi que tá vendendo pizza, comida de bar,
sushi, e você conhece. É tenso. Não tenho nenhum cliente assim, graças a Deus. Foi você me diz aí, então. Mas acho bem perigoso. Mas show de bola. Estamos chegando agora no De Frente com a Avalanche. Solta aí a vinheta, meu editor. De frente com a Avalanche, um bate-bola de perguntas e respostas. Ai, meu Deus, medo, peraí. A primeira delas, você que está nesse mercado de educação agora, tem sua empresa de consultoria, um empreendedor ou uma empreendedora que influenciou na sua trajetória? Nossa, tenho muitos empreendedores que influenciaram na minha trajetória. Tem aqueles maiores, assim, né, de Camila Farana, do Shark Tanks. Eu digo, eu queria muito conhecer, eu quero conhecê-la ainda. Ela é maravilhosa. Tem a Cris também, Cristina Souza, que até teve aqui em Natal recentemente da Gouveia. Ela é fundamental para a área de alimentos no Brasil. Hoje Eu ela comecei a seguir recente ela. é uma grande referência na área. A Gouveia é a maior empresa de consultoria, né? Do Brasil. De Para o food segmento service. de food service. Isso, eles dão consultoria para os grandes negócios de food service hoje. Ela é uma grande inspiração para mim, profissional. E tem os locais também, né? Tem o meu grande amigo Jean Valério, que é um mega empreendedor, assim, da cidade de Natal, que saiu daqui. Ele fez um evento agora, né? Final de Fez, semana. Paulo, né? Isso, em São Paulo. E ele é bem corajoso. Ele me encoraja muito também como empreendedora. Nossa, mas tenho, acho que muitos, viu? Minha lista é grande. Mas por aí, esse trio aí diz muito sobre minha veia empreendedora. E uma marca, uma empresa, um restaurante que você admira a forma que eles trabalham aí no dia? Eita. Eu vou puxar a sardinha para um cliente nosso, que assim, eu admiro muitos clientes nossos, muitos. Eu sempre digo que hoje eu tenho a felicidade de atender clientes que a gente admira. Isso é muito bacana, né? Quando a gente consegue ver modelos locais e que já tem um padrão tão incrível de qualidade. Mas o Zé cozinha. Eu sou assim, uma grande admiradora do Zé, tanto pela história deles, de como tudo começou, mas por conhecer os bastidores, de saber que tipo, nos bastidores existe aquele cuidado mesmo, aquela dedicação com cada detalhe, sabe? De ouvir o cliente e os diretores, eles estão muito dentro do negócio, eles participam muito de cada operação. E a gente vê o quanto isso interfere, de fato, na equipe, no crescimento. Como é que começou assim, rapidamente? O Zé, ele começou ali na Romualdo, não sei se você lembra, foi um pouquinho antes da pandemia. Eles começaram vendendo, tipo, comidas mais simples, tipo, não vou dizer barzinho, mas era tipo uma comida mais, meio com uma pegada saudável, meio com uma pegada regional. E eles foram ouvindo o que os clientes... Pedindo, né? Foi montando aquele cardápio, até que ele criou uma cultura muito forte de comida, de culinária regional. Eu olho para eles hoje e vejo que, tipo, para mim, é uma grande referência de comida norte rio-grandense. Quando você pergunta comida do Rio Grande do Norte, eu lembro muito forte do Zé Cozinha. Isso antes de eles serem meus clientes. E aí hoje eu vejo que realmente existe esse desenvolvimento lá nos bastidores, né? Eles são maravilhosos. Pronto, lá é um exemplo de um restaurante que eu sempre que volto, é sempre o mesmo, sempre padrão. Sempre o mesmo padrão, Olha o mesmo aí. sabor da comida. A Sempre o importância mesmo de ter um sabor. nutricionista. Mas é um trabalho, é uma orquestra sinfônica, é uma equipe gigante para poder desenvolver tudo isso e ter esse resultado incrível. Até saindo um pouco do bate-bola, né? Mas um restaurante desse que tem uma operação mais robusta, muita gente trabalhando, vocês buscam trazer gente de fora ou tentam buscar daqui, capacitar aqui dentro mesmo? Aqui dentro mesmo, a maioria das pessoas são daqui. Do Rio Grande do Norte. Isso. Mas assim, o investimento é o tempo todo, né? Em inovação, em processos, em tudo. E um livro para você recomendar para nossa audiência? Um livro? Nossa, calma, deixa eu... Não precisa ser sobre empreendedorismo, pode ser sobre qualquer coisa. Deixa eu ver, tem alguns livros que eu tô lendo sobre equipes que são muito bons, mas eu vou falar de um livro que foi muito bacana, que a audiência de vocês, se tiver muito nutricionista, também vai ajudar, eles vão entender, que é o Guia Brasileiro de Consultoria de Alimentos, que foi o primeiro livro
da área de consultoria de alimentos do Brasil, assim. Então, acho que além de ser uma referência para a área, acaba sendo um livro que é um manual de tudo, do passo a passo de cada processo que a gente implanta dentro dos estabelecimentos, que atualmente está esgotado, mas é o meu livro xodó. Um filme, uma série ou um documentário? Caramba! Eu amo séries, né? Quando você diz assim, Camila, como é que você dá conta de tudo? Gente, no domingo eu simplesmente me fecho e vou assistir série. Porque eu acho que as séries, elas nos inspiram bastante. Tem que ser um filme, uma série, um documentário? Não, pode ser qualquer um dos três. Qualquer um dos três. Tá. Mas acho que... Eita, eu ia dizer Narcos, mas aí vai dizer, nossa, essa menina. Mas eu gosto muito de Narcos porque ele mostra a estrutura de um negócio também, que é um negócio meio duvidoso, né? Mas, tipo, não deixa de ser uma estrutura, trabalha muito a questão de liderança. Poxa, eu tenho uma lista muito grande. Mas House of Cards é muito bacana também, quando você vê como os sistemas se desenvolvem, como essas questões, né, de negociações se desenvolvem. Eu achei que você ia dizer O Urso. Qual? O Urso. O Urso, não. O Paul também, mas não foi o primeiro que me veio à mente, não. Inclusive, teve a terceira temporada agora. Foi verdade, eu não vi ainda a última temporada. Eu tô assistindo agora um bem engraçado, que é uma série turca chamada... Como é, meu Deus? Fama de... Tá viralizada. Qual é? Eu não sei não, eu vi no... Que é de uma jornalista? É. Fama de Poder. Asas da Ambição, eu acho. Asas da Ambição. É muito, muito bacana. Assim, tipo, tem uma coisa meio mexicana ali, do drama e tal, mas a forma como as coisas se desenrolam e tal é bem interessante. Adoro ver essas coisas assim, de jogos de analisar. E pra gente finalizar, um podcast pra você recomendar pra nossa audiência. Vou recomendar o podcast de vocês, né? Já que estamos falando tão lixado, é a audiência que eu gosto de trabalhar, eu vou recomendar com força esse podcast, nem se preocupe, Vivendo no Ártico. Top demais. Pra quem é da área, nós também tivemos os podcasts recentemente com o chefe Welder e chefe Jorge Lucena também, que são da área e agregaram bastante aqui com nossos ouvintes. Que bacana, muito Sim. legal. E estamos chegando no final, queria deixar esse momento, se você quiser deixar alguma mensagem aí para nossa audiência. Esse é o momento. Minha câmera é essa, Aquela, né? Nossa, eu tava aqui toda... Essa ali. Foi rápido, né? Passou muito rápido. Eu acredito que a maior sugestão, conselho, a orientação que eu possa passar para a audiência é de nunca de ser incansável. Eu acho que quem trabalha com um restaurante sabe bem o que eu estou dizendo, que às vezes é um trabalho meio que cansativo. Você tem que repetir muita coisa sempre, todos os dias. É um processo muito de repetição. E depois de um certo tempo, às vezes o empreendedor dessa área pode meio que se cansar, dizendo, nossa, vontade de jogar tudo pro alto, porque parece que eu estou fazendo a mesma coisa todos os dias e tenho que repetir isso, né? Mas quando a gente tem essa cultura do incansável, a gente consegue avançar muito nos processos e também consegue ver novos horizontes, de eu vou continuar cobrando isso, mas vou pensar em novas formas de fazer esse mesmo processo e essas novas formas sempre dão resultados incríveis. Acho que é isso. Top demais, muito obrigada. Quem sabe em um outro episódio também, talvez com mais algum convidado em colaboração. Vamos sim. Pra gente bater um papo massa. E você que ficou aqui até essa semana, até a próxima com mais um novo convidado. Valeu, galera.